Abre sua Bíblia em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada a mis pés és tu. Outra vez. Lâmpada és a mis pés tu palavra e lumbreira a mi caminho. Pensa um momento. La palavra és lâmpada e és lumbreira. És lâmpada e és lumbreira. Em livro de São João 6:63, Jesus diz assim, mis palavras são espírito e são vida. Espírito e vida. Tem vida em ela mesma. Ela é espírito. Ela é luz. Ela é lumbreira. Ela tem poder para curar. Ela tem poder para prosperar. Ela tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Porque o universo foi hecho por ela. Ela é todo. As palavras que eu os he hablado são espírito e são vida. Repita comigo: espírito, vida. Espírito, vida. Quando uma pessoa está enferma, em seu corpo tem sinais de morte, porque a enfermidade mata células, verdade ou não? Então, uma economia que está quebrando, tem vida ou tem morte? Morte. E mientras estiver espírito de morte na economia, a pessoa nunca prosperará. Pode cambiar de trabalho, pode cambiar de cidade, pode cambiar de país, pode cambiar de o que seja. Tem que cambiar de atitude, confiar na palavra e prosperará. Por isso que está escrito que a bendição de Deus é la que enriquece. A bendição de Deus é la que enriquece. E não há de tristeza. Estão entendendo? Pero existe espíritos malignos de incredulidade, de medo, de dúvidas, de enfermidades, de quebra financeira. Existem espíritos causadores de acidentes, causadores de todas as desgraças. São demônios por detrás de todas as desgraças. E há pessoas que não conseguem entender por causa da incredulidade que há em seus corações. Está escrito na Bíblia que Satanás cegou os olhos do entendimento de los incrédulos, para que eles não entendam, para que a luz do Evangelho não resplandeça a seu favor. Então, se a pessoa não consegue crer na palavra para receber a luz do Evangelho em sua vida, e o tempo sigue passando, a pessoa não avança, não prospera, não é bendecida. Não é porque Deus não quer, é porque o diabo teve oportunidade, legalidade de actuar em sua vida. Você pode dar para esta pessoa milhões, ela quebrará. Porque há pessoas que ganharam na loteria e agora estão mais pobres que antes. Agora estão endeudadas, ameaçadas de morte, e elas ganharam na loteria. Eles ganharam na loteria, mas não tinham estrutura para administrar a plata. A plata passou a ser uma ruína. Você pode dar todo o dinheiro do mundo a uma pessoa
que tem um espírito de quebra financeira, essa pessoa nunca vai prosperar, vai gastar dinheiro, vai quedar pobre outra vez. Porque tem um espírito de quebra em sua vida, tem um demônio influenciando sua mente. Pero quando entender a palavra, receber o evangelho, sua vida será transformada. Porque Deus vai transformar o coração da pessoa, o espírito da pessoa. Está entendendo? Então, o príncipe deste ciclo cegou os olhos de los incrédulos. Coloque na pantalla, mira aí, ó. Em los quais o Deus de este ciclo cegou o entendimento de los incrédulos. Cegou o entendimento de los incrédulos. Por qual motivo? Para que não les resplandeça a luz del evangelho de la glória de Cristo. Repita comigo, luz. Então, a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é lumbreira. Pero o diabo não quer que ela alumbra os caminhos de la persona. Ele não quer que alumbra a vida de la persona. Ele quer que ela quede em las tinieblas, para que ele siga actuando, para que ele siga destruindo, para que ele siga influenciando a mente da persona. Você está entendendo? Agora, se você crer de todo o coração, o diabo não pode cegar seu entendimento, porque você crê. Mas se você não crer, infelizmente você dará lugar para ele cegar tu entendimento, para que tu não entendas a palavra, e aí você não consiga avançar. Juan, o diabo cegou os olhos dele, hein? Ele cegou o quê? O entendimento de quem? De los incrédulos. Quando a palavra chega, nós decidimos crer ou não. E quando a pessoa não crê, então ela permite o diabo chegar e cegar o entendimento dela, porque ela não creu. Ela pode estar dentro da igreja, ela pode estar participando através das páginas do Facebook, do nosso canal de YouTube. Mas se a pessoa não crer, então ela entrará no grupo de los que serão cegados o entendimento. E quando é cegado os olhos do entendimento, então a pessoa ela não receberá a luz do evangelho em sua vida. E aí está escrito: em los quais o Deus deste século cegou o entendimento de los incrédulos. Para qual motivo? Para que não les resplandeça. Para que não resplandeça a luz, repita comigo, a luz, de quê? Do Evangelho. Mira, o Evangelho é o poder de Deus. Em el Evangelho há salvação, em el Evangelho há cura, em el Evangelho há prosperidade, em el Evangelho estão as bendições para o povo de Deus, pero se ele não resplandece, não há como ele bendecir. Quem está entendendo? Então é necessário sua participação, sua atenção na palavra. É necessário você entender que por detrás da dolência, do fracasso financeiro, das peleas, tem um demônio actuando. Senão ele vai seguir actuando. Para que não resplandeça a luz do evangelho de la glória de Cristo, el qual é a imagem de Deus. Diga amém. Parem-se, por favor. Mira, eu estava ensinando uma senhora há pouco. Eu mandei ela ler esse versículo na Bíblia. Eu falei para essa senhora assim, presta atenção, irmã. O diabo está influenciando pessoas que estão hasta dentro da igreja. Ele não está preocupado que está dentro da igreja. O que preocupa ele é quando a pessoa não entende a palavra. Aí sim, ele queda preocupado. E mandei ela ler o versículo. Se o senhor ler esse versículo aqui, São Mateus capítulo 10, versículo 7. E ela leu.
Disse assim, ó: e indo, predicai, dizendo: el reino de los cielos se ha acercado. Presta atenção. Quando o reino de los cielos se acerca, o reino de las tinieblas tem que retirar-se. ¿Está claro? Então, mira, Jesus dijo: e indo, predicai. Prediquem, dizendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero não terminou o assunto. Sigue o assunto. Jesucristo seguiu hablando. Aí mandei a ler o versículo seguinte: sanai enfermos, limpiai leprosos, ressuscitai, echai fora, de graça recebisteis, dai de graça. Diga amém. Aí a irmã prestou atenção e pensou: isso é verdade. Eu perguntei: tem que echar fora demônios? Ele disse sim. Tem que sanar os enfermos? Ele disse sim. Tem que limpar os leprosos? Ele disse sim. Tem que ressuscitar mortos? Ele disse sim. E é um mandato de quem? De Jesus Cristo. Aí mostrei para a irmã esse outro versículo. Eu digo assim, ó: Jesus estava echando fora um demônio mudo. E quando o demônio saiu, ele mudo falou. E mandei a ler o versículo. E mandei a pensar. Se pensa, irmã, é que eu estou pensando. E aí eu digo assim: agora lê tu este versículo. Aí coloque na pantalla o versículo, por favor. Ela leu: estava Jesus echando fora um demônio, que era o quê? Surraia a palavra que era mudo aí, por favor. Que era o quê? Mudo. E aconteceu que salido o demônio, el mudo, e a gente, subraya a palavra, el mudo hablou aí, por favor, coloca na pantalla, subrayado. Ojo, que impedia desse homem falar? O diabo. Quem impedia del homem falar? Quem, irmãos? Sabe quem está impedindo você prosperar? O diabo. Sabe quem está impedindo você ser feliz? O diabo. Sabe quem está impedindo você ser curado? O diabo. Aí todos o diabo, sim, o causador de toda desgraça é o diabo mesmo. E se você disser, não, o diabo não, ele aplaudirá a você. Senta, por favor, senta. O homem era mudo. E ele era um homem. Hacía tempo que estava vivendo, pero não conseguia falar. Por que ele não conseguia falar? Porque tinha o quê? Um demônio mudo em ele. O diabo vino para hurtar, matar e destruir. Está escrito em São João 10:10. Te pergunto: Deus é amor? Deus nos ama? Então, se Ele nos ama, Ele não nos oprimirá. Entenda isso. E Ele te ama mais do que você imagina. Então, se Ele não oprimirá você, porque Ele te ama. Pero, o diabo não nos ama, por isso Ele oprime as pessoas. Não sei se está entendendo. A palavra de Deus é lâmpada, é lumbreira, para que as pessoas conozcam o caminho, para que sejam livres, para que sejam bendecidas. Amém? Pense no problema que você tem. Eu vou orar por você agora. Pensa. Pensa no problema que está quitando sua paz. Pensa. Há outros versículos que hablam que Jesus echou fora os demônios e os enfermos foram curados. Uma pessoa que está enganchada em um vício, o espírito del vício que está em esta pessoa, solo
saldrá dessa persona por el poder del reino de Deus. Há pessoas que já foram internadas, já fizeram tratamentos, já falaram com psicólogos e não foram livres. Por quê? Porque é um problema espiritual. Não sei se estão entendendo. É um problema espiritual. Pero Jesus disse assim, ó, em meu nome echarão fora os demônios. E quando eles salem suas obras também. E Jesus disse, e o que ele disse é verdade. Está claro? E está escrito que para isso apareceu o Hijo de Deus, para deshacer as obras do diabo. Jesus apareceu para deshacer as obras de Satanás. E Jesus está neste lugar. Pare-se, por favor. Ojo, não tenha medo, hein? Não tenha medo. Incline sua cabeça. Cerre seus olhos. Reconcilia-te com Deus aí, onde você está. Pida perdão de todos os teus pecados. Diga a Deus, Senhor, estou arrependido de meus erros, de meus pecados. Me arrependo de toda a iniquidade que he cometido. Lava-me, Senhor, purifica-me. Salva-me, Senhor. Eu não aceito nada de Satanás em minha vida. Perdona meus pecados. Pida perdão, Deus te perdona a hora. Pida perdão a Deus de todas as mentiras que hablaste. Pida perdão a Deus de ter passado conjuros em seu corpo. Pida misericórdia. Padre, em nome de Jesus te pido, perdona este povo. Tu reino está neste lugar. Padre, em nome de Jesus Cristo, Padre, estenda tu mano para salvar, para liberar, para desalojar demônios que estão em mentes, que estão em corações, demônios que estão alojados em hígados, em pulmões, em gargantas, em olhos, em braços, em pernas, em colunas. Padre, em nome de tu santo Hijo Jesus, em nome de tu santo Hijo Jesus, Padre, manifesta tu poder para salvar, manifesta tu poder para liberar, porque tu Espírito está neste lugar, tu poder está neste lugar. Padre, em nome de Jesus Cristo, confirma señales, milagros, prodígios e maravilhas, para a glória do nome de tu santo Hijo Jesucristo. Eu ordeno em nome de tu santo Hijo Jesus. Satanás, tu está vencido, tu está atado com tus demônios, e agora te dou uma ordem: agarra todas tus dolências, tus dolores, todo que tu colocaste no corpo destas pessoas, en el alma, en la mente, en el espírito de ellos, e para nunca mais volver, eu te exijo e te ordeno agora, sai e não regresse nunca mais, em el nome de Jesus.